Já chego avisando que esse livro pra mim tá nos favoritos do ladinho de Evelyn Hugo. É isso. Gente, eu ia dar um tempo nas resenhas, mas esse livro merece demais um vídeo só pra ele. Porque além da edição dele tá lindíssima, a história também é maravilhosa. Sim, eu tô falando de quê? De Para Sempre Vou Te Amar. De Catherine Ryan Hyde, e publicada aqui no Brasil pela Dark Side. Eu já vou aproveitar para mostrar a edição maravilhosa agora, que foi o que me ganhou. Eu sou a pessoa que julga pela capa mesmo. Mas olha isso! Olha essa lombada! Olha esse corte vermelho lindo, combinando com todas essas cores vermelhas na capa. Olha se não é lindo! E aí aqui dentro, olha só, na folha de rosto a gente tem as ilustrações, tem o fetilho. Aí vai passando, tem mais aqui ainda, aqui na folhinha contra capa, sei lá como é que chama agora, me esqueci. E aí aqui a gente tem o sumário, que ele é dividido em 3 partes, então os 3 períodos da vida da protagonista que a gente vai acompanhar, mais algumas ilustrações lindinhas, e aí sim começa a primeira parte, e é assim que ele é dividido em todos os capítulos praticamente. Lindo, eu sei. E aí aqui na capa a gente tem então o doguinho, que na verdade é um dogão, né? No livro. E aí aqui a gente tem um coração que eu suspeito, isso é coisa da minha cabeça, tá? Que seja uma menção ao coraçãozinho bonzinho e puro e lindo que a Angie tem, tá? Se quiserem comprar essa edição maravilhosa e perfeita, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Igual sempre, não custa avisar, né? Além disso, não se esqueçam de já deixar o gostei nesse vídeo, porque eu levei 3 dias pra ler esse livro e mais 3 dias pra produzir e mais ou menos umas 3 horas pra conseguir gravar esse vídeo, porque a bateria da câmera não tava carregando, não sei porquê. Mas enfim, não vamos perder tempo, vamos embora pra essa resenha. Então eu já vou começar a panfletar essa história mesmo, que ela é muito perfeita, incrível, real, emocionante, e uma protagonista que essa autora criou que é assim, uau! Eu só posso dizer isso por enquanto, uau! Bom, eu não vou mentir aqui que eu comprei o livro realmente pela capa, pela edição, por tudo, como eu falei antes, mas é que a edição me ganhou antes mesmo de eu saber sobre o que era a história. E depois decidi que eu já queria, daí que eu fui procurar pra saber se eu ia realmente gostar do que estava escrito nele. A sinopse, apesar de não fazer muita jus à história realmente, me deixou muito intrigada, muito curiosa e me despertou bastante interesse. Nessa história a gente vai acompanhar o crescimento e o amadurecimento da Angie e da família dela, que é basicamente ela, a irmã mais nova e a mãe. Só elas 3. A Sophie, a irmãzinha da Angie, que tem transtorno de espectro autista, ela é mais nova e ela passa horas e horas do dia gritando muito, e ela só costuma parar depois de fato, ficar totalmente sem voz, e aí a família consegue ter lá uns 2 dias de um pouco de tranquilidade. Mas por conta dessas crises da Sophie, elas nunca conseguem ficar muito tempo em uma casa, os vizinhos não aguentam muito tempo e elas são despejadas. Além disso, o fato da mãe delas não poder trabalhar em período integral para poder cuidar da Sophie também, né, não ajuda muito, porque elas estão sempre contando as moedinhas pra poder viver, assim. Na verdade é sobreviver, né? Viver é outra coisa. Uma tia da mãe da Angie resolve acolher elas na casa dela, e aí elas descobrem que o vizinho da casa da tia dela tem uma cachorra, e aí a Sophie fica completamente encantada por essa cachorra, e ela passa a imitar o comportamento e o humor dela. Mas esse vizinho já tem lá seus 65 anos, consegue se aposentar logo no início do livro, e aí ele realiza o maior desejo da vida dele, que é o quê? Se mudar para as montanhas, onde não tem vizinho para incomodar. E aí quando isso acontece, a Sophie volta à antiga rotina de gritos incessantes, e a tia não consegue aguentar a gritaria toda, o caos, e despeja elas da casa, manda elas embora, ó. E aí, no desespero de tentar resolver essa situação, a mãe da Angie resolve ir atrás do Paul nessa cidadezinha, nas montanhas, pra tentar fazer com que a Sophie consiga conviver de novo com essa cachorra, porque as únicas vezes que ela parou de gritar na vida foi enquanto ela tava em contato com a cachorra do Paul. E aí, na história que a gente vai começar a acompanhar a Angie e todas as mudanças que acontecem na vida dela desde os 14 anos até os 17. Então, obviamente, quando a narrativa começa, a Angie tem 14 e além de lidar com todas as dúvidas e as mudanças que começam nessa fase da vida de adolescente, ela também lida com todos os problemas da casa. Todo mundo que conhece ela fica impressionado com o quanto ela parece muito mais madura do que os 14 anos dela. E aí, com o passar da história, a gente consegue muito facilmente perceber por que isso
Por que ela é assim? Por que essa maturidade toda em alguém que até o momento deveria ter sido só criança, né? Isso não é de fato muito comum. Então, por conta da Sophie precisar de muita atenção e a convivência dela ser muito difícil, os gritos dela o dia todo e todos os dias sem cessar, a recusa que a Sophie tem de ser tocada por qualquer pessoa, ela se comunica, mas de uma maneira muito própria, já que a única palavra que ela fala é eu. E porque o pai da Angie já é morto e o da Sophie, quando percebeu toda a dificuldade que ia envolver criar uma criança com TEA, claro que deu no pé como um belo babaca que ele certamente era. A mãe delas, então, divide as responsabilidades e as angústias dela com a Angie de igual para igual, assim. É quase como se ela não se desse conta de que a filha dela ainda é uma criança, ela não é adulta, ela não precisa lidar com todas essas questões. E aí, falando da mãe delas, inclusive, ela é uma personagem muito difícil de a gente engolir durante a leitura, especialmente pela narrativa ser contada pelo ponto de vista da Angie. A gente consegue perceber o tanto que ela sofre, que ela se sente encurralada por conta das atitudes da mãe, mas também por ler pela perspectiva da Angie, a gente também fica cada vez mais encantado com o coraçãozinho bom que ela tem, fica mais envolvido com a história dela, e em nenhum momento ela pensa em abrir mão de manter a família unida, ela não pensa nunca em fugir, em abandonar a mãe e a irmã, deixar elas pra trás, isso nunca acontece. Ela sabe que não é responsabilidade dela resolver todo o problema que aparece, em muitas ocasiões a gente vê ela tentando deixar pra mãe dela, é quase como se ela tentasse educar a mãe dela, ensinar ela a ser mãe para que ela possa ser só a filha. Mas mesmo assim, ela se pega resolvendo duas coisas, muitas vezes sem nem tentar, tadinha. Às vezes ela vai atrás das coisas para tentar resolver, para que os dias não sejam todos horríveis, todos péssimos, para que pelo menos alguns sejam pelo menos razoáveis. Além de todas essas partes da vida dela, a gente também vai lendo sobre a amizade que ela desenvolve com o Paul, o dono da cachorra, que é o objeto de toda essa obsessão da Sophie. No começo, ele é só mais um vizinho mal-humorado que não gosta da irmãzinha dela. Compreensível também, não é que ele não gosta dela, é que ele não gosta da situação, né? É um barulho, não tem paz. Mas ele e a Angie vão ficando cada vez mais próximos à medida que ele vai conhecendo todas as qualidades dela, as características que ele vê na Angie, e vai passando a admirar ela cada vez mais, apesar dos 51 anos de diferença que eles dois têm. O Paul é um senhor de já 65 no começo do livro, que no iníciozinho mesmo, como eu disse, ele já se aposenta e se muda lá para essa cidadezinha pequena, nas montanhas, tranquila, calma, em paz, né? A Angie é muito compreensível com a privacidade dele, com os limites que ela percebe que ele tem, sem nem que ele precise dizer pra ela, olha, não faz isso, não toca nesse assunto, sabe? Ela percebe muito diferente da mãe dela, por exemplo, que eu não vou dar nenhum spoiler aqui, desavisado, não vou falar, mas tem uma situação enquanto tu lê, tu fica pistola com essa mulher e ela nem sequer existe. Enfim, coisas de uma mãe sem estrutura, né? Mas, com o tempo, a Angie e o Paul vão estabelecendo uma convivência de muito respeito um com o outro, e depois de mais algum tempo a gente vê essa convivência se transformando em uma amizade lindíssima, com muito carinho, muito respeito, muita admiração pelo outro, né? No começo a gente também descobre que o Paul tem uma questão familiar ali que moldou muito de quem ele é hoje aos seus 65 anos. É um segredo que ele tem e que só a Angie sabe. E é nesse momento que a gente descobre o quanto o Paul confia nela, mesmo sem dizer isso abertamente, mesmo sem deixar isso transparecer, e ela percebe também. Agora, caso vocês não saibam, eu uso o Scooby ativamente para comentar as minhas leituras e organizar as minhas metas, que quase nunca eu sigo. E eu admito que faço realmente muitas atualizações de histórico. Por isso, eu vou aproveitar para comentar um pouquinho aqui algumas delas. Aviso que nessa parte poderão ter spoilers, então se tu não leu ainda e não quer estragar a surpresa de nada, é só pular para a próxima marcação do tempo que eu vou deixar aqui na barrinha, só pula, beleza? Que é onde eu vou falar, vou dar minha opinião, vou fazer minha avaliação sobre o livro. E é o seguinte, talvez eu faça marcações demais no Scooby, sim. É possível. Então eu não vou falar de todas, mas caso vocês queiram ver todas elas e todos os comentários, vou deixar o link do meu perfil na descrição do vídeo também. Eu vou começar logo aqui com a primeira, assim, que é bem no iniciozinho, bem no começo mesmo, que é quando a gente
percebe algumas coisas. Por que você não me contou sobre a visita da polícia? Perguntou minha mãe. Como se tivesse ideia minha chamá-los. Ela não fez nenhum comentário sobre a minha boca, machucada, mas podia ser só a luz. A iluminação na sala de estar era forte e como eu tava contra a luz, era provável que ela ainda não tivesse visto o ferimento. Aqui a gente consegue já ter uma ideia bem clara, assim, de como é o tratamento da mãe da Angie com ela, que ela claramente nesse momento não percebe que a Angie tá machucada. É como se ela visse um outro adulto na frente dela, como se a Angie, por não precisar de tanto cuidado quanto a Sophie, é como se ela não precisasse de nenhum. E aí ela simplesmente não dá bola pra essas coisas. E ao mesmo tempo que a gente vê a Angie sempre tentando justificar o comportamento da mãe, sempre tentando amenizar o quanto ela se sente encurralada nesse lugar cheio de responsabilidades que ela, além de não querer, ela sabe que não deveria ter também. E foi bem aqui que eu finquei o meu pezinho bem do lado da Angie e tomei pra mim todas as dores dela. A próxima marcação que eu fiz, na verdade que eu vou comentar, que são muitas, né? Foi uma que me impactou muito, até pela reação que a Angie teve quando assimilou a informação enfim. Sabe, garota, você não precisa ajudar a sua mãe sempre. Não respondi porque minha boca estava cheia ainda. Quando você tem um filho, a responsabilidade é enorme. Não tem como sair disso. Se der errado, você tem que estar lá do mesmo jeito. Mas você não tem filho. Engoli em seco 2 vezes e ainda sobrou pizza na minha boca. Quem ajudaria se não fosse eu? Então, aqui ela tá numa situação que ela tá ajudando uma pessoa que depois com o tempo vai se tornar amiga dela, e essa pessoa questiona ela o que ela vai fazer quando for adulta, depois ela vai viajar, o que ela vai fazer da vida. E aí a gente, sem pensar nem 2 vezes, ela diz que ela não vai pra lugar nenhum, que ela precisa ficar junto da mãe dela, porque a mãe dela precisa de muita ajuda com a Sophie. Quando ela recebe essa resposta da Nelly, nem assim ela fica em dúvida, ela pode não gostar de como a situação é, mas mesmo assim ela não fica nem tentada a pensar em uma forma de poder deixar a família dela. Conseguem perceber também todas as pequenas partes de si que ela vai abrindo mão pela família dela, e ela só tem 14 anos. Ela já abriu mão de tanto até esse ponto, e o que me incomodou mais ainda foi que a mãe dela parece simplesmente não perceber. É como eu disse, pra ela é como se a gente fosse uma adulta também, e isso é só a obrigação dela, nada mais que isso. Tem mais algumas marcações que, como eu disse, tá no Scooby, se vocês quiserem ver, né? Mas eu vou comentar uma última, que foi quando eu finalmente voltei a respirar nessa leitura. É uma conversa entre a Angie e a mãe dela. Ela diz assim: "O que você tá pensando?", perguntou a minha mãe. "Que você tá falando como se estivesse no comando. Isso é bom ou é ruim?" "As duas coisas. Não gosto muito do que tá dizendo, mas é um alívio ver você agindo como mãe. Assim eu posso ser uma filha e não ter ideia do que tô fazendo." Eu sei que é uma situação impossível julgar a mãe da Angie pela forma como ela agiu por tanto tempo. Por isso, eu disse no início que a mãe é uma personagem difícil. E isso é em todos os sentidos. De julgar, de gostar, de não gostar, mas mesmo assim sentir empatia por ela. Afinal, é uma vida realmente difícil, e apesar de todas as falhas, é perceptível que ela tenta fazer o melhor que ela pode, o melhor que ela consegue naquele momento. Mas ela também tá tão cansada, tão exausta, não tem como se pôr no lugar dela e achar que no lugar faria tudo diferente, faria tudo certo. Afinal, a mulher tá sozinha pra conseguir dar conta de colocar comida na mesa, pagar um teto pra elas dormirem, educar e cuidar de 2 crianças e uma especial. E isso já há muito tempo, com todo esse caos em volta. Mas me frustra muito a forma como ela simplesmente esperava que a Angie resolvesse todos os grandes problemas, que todas as maiores dúvidas que ela tinha ou viria a ter, ela jogava pra Angie decidir pra que caminho tomar. E no fim, também a gente não pode dizer que todos esses personagens não são reais, que se fossem pessoas com uma vida de verdade não agiriam exatamente assim, porque é muito possível que sim. É incrível como a autora conseguiu com que cada um deles realmente se tornasse uma pessoa real na minha cabeça, como cada atitude deles na história parece muito crível, cada maneira de agir, de pensar, as opiniões, foi tudo muito, muito real, realmente muito intenso. Só o que eu posso dizer é que esse livro é dolorosamente bonito, aborda muitos temas importantes, mesmo sem grandes reviravoltas, fala sobre a importância da amizade em todas as fases da vida.
mostra o quanto a vida pode ficar dura quando não se tem uma rede de apoio para ter com quem conversar, para quem fala, com quem falar, com quem pedir ajuda, sobre encontrar o amor, sobre a perda e o medo que a gente tem dela também, responsabilidade parental, nossa, fala muito sobre responsabilidade parental. A história ensina muito sobre empatia, mesmo sem falar isso explicitamente, porque é muito fácil gostar e ter empatia pela Andy, mas empatia é muito mais sobre compreender aquele que a gente não gosta, aquele com o qual a gente não concorda com as atitudes. É uma história profunda, com personagens cheios de camadas, assim como a maioria das pessoas reais da nossa vida. E ainda tem o bônus de ter um doguinho muito fofo e incrivelmente consciente das situações, que é uma fofura. Um carinho no coração que sofre durante toda essa leitura. Agora, se eu recomendo? Meu amor, eu recomendo até que ele entre para a lista de leitura obrigatória do colégio, é isso! Depois de ler esse livro, é muito fácil se sentir grato pela nossa vida, mesmo que ela não seja ainda a que a gente almeja. É fácil se sentir grato pela liberdade de poder escolher o nosso caminho, grato pelas possibilidades, porque lendo fica assim explícito que a Angie não tem nada disso. Ela não tem liberdade para escolher o que ela quer fazer, ela não tem liberdade para escolher que hora que ela quer sair de casa, para onde é que ela quer estudar, se ela quer ter uma vida. E o pior é que assim, não é nada por uma escolha que ela tenha feito errado, não, é só a vida, sabe? E mesmo assim, com tanta renúncia, com tanta coisa errada, sabe, a gente não lê nenhum parágrafo, nenhuma frase, a gente não lê sobre uma Angie rancorosa, revoltada. E é incrível o quanto uma criança pode ensinar. E aqui vai uma informação impactante. Ele desbancou a Evelyn Hugo e é agora o meu livro favorito da vida. A Angie é de longe a minha personagem favorita e eu vou defender até o fim dos tempos. Então, eu aceito todo tipo de comentário nesse vídeo, qualquer um, menos de crítica pra Angie, porque isso ela não merece. E quem vier aqui criticar vai ter que me aguentar defendendo ela até o fim da vida. É isso. Vai ter que ser assim. O link para compra de Pra Sempre Vou Te Amar tá na descrição do vídeo. Aproveitem que essa edição lindíssima da Dark Side tá em promoção na Amazon. Leiam, se apaixonem pela história, pela Angie, pelo doguinho, pela amizade dela com o Paul, pela família toda. Sofram um pouquinho, favoritem o livro e depois venham aqui me agradecer por essa indicação perfeita. Não se esqueçam de deixar o gostei nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar ele com aquele amigo, aquela amiga que tá precisando de indicação de bons livros pra ler. Me sigam nas redes sociais pra gente interagir ainda mais. O link do Scooby tá na descrição do vídeo, caso queiram rir dos meus históricos de leitura e dos comentários que eu fiz. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Boas leituras e tchau!